Alerj Entrevista está de volta falando sobre a vistoria do Detran. Deputado, no bloco anterior a gente falou sobre o licenciamento eletrônico, que aí a gente poderia ter a fiscalização nas ruas, depois não precisaria a pessoa ir no posto do Detran fazer toda aquela inspeção. E já teve até reportagens na televisão também falando sobre pessoas que pagam por aluguel de equipamentos ou de alguma coisa que ela possa burlar essa vistoria do Detran anualmente, não é isso? Pois é, gera uma irregularidade na porta de cada posto desse de vistoria. Tem lá, pode ver, vendendo extintor de incêndio. Outro dia uma pessoa me telefonou: João Pedro, acabei de fazer a vistoria, tentar fazer a vistoria, porque eu não tinha água no recipiente do esguicho do vidro. Eu fui reprovado. João Pedro, do meu lado tinha um carro com pneu careca e ele foi aprovado. O meu carro estava direitinho, tinha um pequeno arranhão na porta e aí pronto, o cara já encrencou comigo. Ou seja, não existe critério. E além do que, você gera esse tipo de mercado informal. Outro dia a grande imprensa noticiou um senhor vendendo pneu, alugando pneus na porta de um posto de vistoria, e a polícia foi lá, deu bote em cima dele. Enfim, é todo um esquema paralelo formado, enfim, que dá mais razões para esse projeto, enfim, para essa vistoria acabar no Rio de Janeiro. Não é possível conviver nos dias de hoje com uma circunstância e fazer com que o cidadão esteja ao sabor de todas essas circunstâncias para não redundar em nada. Se paga para se ter um serviço que não redunda em nada, que não gera para o cidadão qualidade. É só a gente sair aqui na rua e vai verificar essas verdadeiras carroças andando na cidade do Rio de Janeiro. Isso precisa acabar, não é possível que a gente não tenha sensibilidade do Poder Executivo. E eu tenho feito encontros, eu tenho estado com a população discutindo esse tema. Enfim, é quase que unanimidade. Claro que as pessoas perguntam, têm dúvidas. Como é que é o licenciamento eletrônico? Olha, você recebe em casa, mas você tem a fiscalização nas ruas, você tem algum tipo de serviço, amparo. As pessoas ficam preocupadas, passando por carros na rua. Enfim, não só a segurança do próprio motorista, mas também das pessoas que estão andando, atravessando na rua. Ontem mesmo um ônibus, também sem nenhuma condição, um ônibus pirata, enfim, atravessou uma avenida de grande circulação na Penha, enfim, e pegou pessoas, atingiu pessoas. É preciso ter responsabilidade de gerar uma política concreta para se ter nas ruas carros só aqueles que tenham condições de trafegar, e não esse tipo de circunstância que hoje está aí. A gente está vivendo um momento crítico, é preciso mudar. Porque esse aluguel, por exemplo, dos pneus, se a pessoa faz o licenciamento eletrônico e garante ali que o veículo dela está em plenas condições de circular, e nas ruas, depois, numa fiscalização, se comprova que o pneu está careca ou que tem qualquer outro tipo de problema, ela vai ter que arcar com as responsabilidades de não ter informado a verdade nesse licenciamento. Claro, as pessoas falam: poxa, se meu carro está lá, está inteiro, faz a vistoria, eu perco um dia inteiro, pago, como é que esses carros estão andando pelas ruas? Poxa, então são dois pesos, duas medidas? Ou existe uma complacência geral, generalizada, para deixar esses carros andando por aí? Então não pode ter dois pesos, duas medidas. A gente sabe os riscos que estamos sujeitos com essa política. Então por isso que a gente prega. Não só por todas essas circunstâncias, mas eu acho que é uma medida de bom senso do governo do Estado, do Detran, adotar essa política igual no Brasil inteiro. Claro, se depois vier uma determinação federal, que é quem deve legislar sobre isso, enfim, que se cumpra de uma maneira sensata e não gastando 10 milhões e meio de reais por mês com o pessoal terceirizado, que se cumpra com o pessoal qualificado, treinado pelo Detran ou pela Secretaria de Transporte, enfim, que se faça uma coisa orgânica e não uma coisa completamente desorgânica, como se realiza hoje essa vistoria do Detran. E o senhor falou que tem conversado com as pessoas, tem colhido informações e opiniões das pessoas sobre o fim da vistoria. Agora tem até uma tenda contra a vistoria anual. A gente tem aqui os dados, já esteve no Leblon, Ipanema, Tijuca e Jacarepaguá.
Claro. Como é que está funcionando essa tenda? Qual é a opinião das pessoas? A maioria das pessoas tem manifestado que opinião a respeito desse assunto? Completamente contra a vistoria anual de veículos do Detran. Vamos estar agora em Macaé também, ouvindo as pessoas, estão assinando um abaixo-assinado eletrônico, estão se botando à disposição para divulgar. Eu acho que é um movimento da sociedade, que nos dias de hoje ninguém mais aguenta essa circunstância, esse poder todo do Estado, que é o senhor da razão. Não é assim, nós precisamos arrecadar. Então, se arrecada de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem prestar um serviço, onde é que nós estamos? Eu acho que a gente precisa defender o consumidor do Estado também. Nós todos somos obrigados, impingidos a atender essa circunstância, enfim, que é completamente descabida. É preciso reformular essa política, é preciso. As pessoas têm dado depoimentos inacreditáveis. Eu citei aqui dois depoimentos do Detran, mas é uma rotina o tempo que se perde, o tipo de avaliação que é uma e a outra e a outra. Enfim, eu tenho recebido diversos e-mails, o contato com a população tem nos dado bastante força, cada vez mais certeza que a nossa campanha para acabar com a vistoria anual de veículos é uma necessidade urgente, e isso tem sido a tônica das pessoas, o apoio tem sido maciço das pessoas que têm procurado a tenda, que têm passado e-mail, telefonado, participado desse nosso movimento. Em relação ao projeto, ele está tramitando na casa desde 2007, quando ele foi apresentado, já recebeu emendas que foram rejeitadas no plenário. Qual a expectativa de que esse projeto volte à pauta e seja efetivamente votado? O senhor tem uma ideia disso? Olha, eu estou fazendo força para que esse projeto possa tramitar com urgência, que a gente possa, no início já do ano que vem, que ele seja encaminhado ao Poder Executivo para ser sancionado ou não, mas enfim. Mas eu tive cuidado de passar por cada comissão, explicar. O projeto foi bastante debatido na casa. Agora, esse mês, tivemos uma discussão em plenário, enfim, com vários deputados dando sua opinião, sugestão, aprimorando o projeto. Enfim, eu fiz questão que esse projeto tramitasse da maneira mais democrática possível, até para sensibilizar os deputados que nas ruas, aos poucos, vão começar e já estão sentindo a pressão popular contra essa vistoria. Esse é um movimento importante. Eu não queria fazer um projeto tramitar muito rapidamente, exatamente por isso, para que a gente pudesse ter esse movimento da sociedade, enfim, chegasse até o Executivo de uma maneira mais elaborada, mais pensada, com um projeto aprovado em todas as comissões de transporte, de Constituição e Justiça, enfim, todas de defesa do consumidor. Todas as comissões deram um parecer favorável. Eu estou muito esperançoso que a gente possa encaminhar esse projeto o quanto antes para o Poder Executivo e esperar que o governador tenha essa sensibilidade de entender que a política do Detran, da vistoria anual de veículos, está errada e que precisa ser alterada. É um projeto que a gente vê que já tem o respaldo dos parlamentares e da população, não é isso? É verdade. Bom, deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Obrigada pela presença, sucesso com o projeto. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima!